Escort foi um lançamento mundial da Ford em 1983 e logo na sequência foi lançado na Europa e aqui no Brasil. O GR3 se tornou um sonho de consumo instantâneo. Hoje a gente vai falar do MK4, que chegou em 87 e trouxe várias novidades além do visual, especialmente nessa cor aqui, uma das mais legais, o amarelo citrino. Saudações, pessoal! Muito bem, hoje é ele falar de Escort XR3. Cara, o XR3 é um carro que me traz lembranças muito boas da infância. Uma das minhas tias tinha um vermelho, o MK3, então foi um carro que podia andar várias vezes. E como a gente sabe, eu falei na cabeça do vídeo agora, quando o Escort chegou aqui no Brasil e foi o lançamento mundial, eu já cheguei a citar, né, em outras matérias que aqui no Brasil, durante esse período de importações fechadas, a gente não tinha tecnologia. Porém, muitos lançamentos mundiais dos anos 80, 70 e 80 chegaram aqui no Brasil. Chevette, Escort, Monza, ou seja, vários carros foram sendo atualizados, pelo menos esteticamente. No caso do CR3, quando ele chegou, foi realmente uma grande revolução no mercado, era um produto novo, né? Um produto recém-lançado lá fora e, sem dúvida nenhuma, ele acabou aí ganhando, né, muitos adeptos, muitos consumidores. Em 87 houve uma mudança geral, não só na Ford, não só do Escort, mas do Gol também, né? Foi aquelas mudanças que ocorrem de meio de ciclo e acabam gerando novidades. No caso do Gol, foi uma mudança de meio de ciclo, no caso do Escort não, foi uma geração nova. Então MK3 e em 87 MK4, que trouxe muita novidade. Como eu falei, além da parte estética, ele teve novidades importantes, mecanicamente falando. O GR3 teve mudança de pistão, tanto que ele ganhou um pouquinho em cavalaria, ganhou um pouquinho em torque, o CHT Fórmula, né, em especial. E o carro, ele tem algumas coisas técnicas que são diferentes das outras versões. A gente sabe sim que o Gol GT e depois o Gol GTS andavam mais, o Passat GTS Pointer andava mais que o GR3, mas sem dúvida eu acho que o GR3 tem um quê, não sei, para mim sempre foi muito legal. Aquele primeiro MK3 com lavador de faróis e o MK4 com esse estilo muito próprio, né? Ele tem uma cara de carro europeu que eu acho fantástico, eu acho isso desde que ele chegou ao mercado. E com algumas coisas que a gente vai ver aqui que foram modificadas, ele acabou acertando detalhes e ficou muito atualizado, como a gente vai ver naquele período, um pouquinho depois da metade dos anos 80. XR3 MK4, meus amigos, isso aqui era um sonho de consumo em 87, exemplar de 88, cara, um exemplar novíssimo. Assim, aliás, assim como aquele conversível que a gente gravou, amarelo citrino também, entre as cores disponíveis no catálogo da época tinha muita coisa legal. Vermelho é muito bonito, né? Tinha prata, chumbo, umas cores um pouco até não tão apagadas, porque o para-choque preto dava um contraste legal, mas sem dúvida vermelho e amarelo são cores muito próprias, né? E essa fase eu gosto muito do MK4 porque ele é o GR3 pré-autolatina, mas a gente fala isso daqui a pouquinho guiando. Começando por aqui, a quarta geração chegou ao mercado e trouxe umas mudanças que ficaram muito bem acertadas esteticamente falando. A gente reconhece ele, vê que é um Escort, mas tem algumas coisas que chamam atenção. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei, no caso, a cor do carro e a cor desse filete do para-choque acompanhando, né? Outro detalhe legal, o detalhe da dianteira, que ficou mais arredondado, muito bem acertado. Isso que eu falei, tem uma cara de carro europeu, cara, os Fiestas da época também são muito legais, que não vieram para cá, né? Só depois, na década de 90. Outro detalhe que eu gosto muito do GR3 MK3, os faróis de longo alcance, ó, eles estão bem posicionados na parte de cima. Ele não tem mais os faróis embaixo, os faróis auxiliares da parte de baixo, como o Gol GTS continuou tendo, né, além do GT, só que eles estavam bem posicionados também. Ou seja, ele ficou com um conjunto óptico bonito, eu acho que combinou muito bem com a proposta do carro e com a ideia. Outros detalhes legais, olha só, esse desenho de roda, sem dúvida, eu acho um dos mais bonitos da época, né? Porque a gente fala, puta, uma roda 14, e como a roda 14 combina bem com o desenho desse carro, com o tamanho da carroceria, com o tamanho da caixa de roda. Outro detalhe que eu gosto, o MK3 tinha até mais, mas esse aqui, ó, tá vendo esse detalhezinho dessa sainha lateral? Isso aí é não é bem uma saia, né, na verdade. Essa peça eu acho muito legal e é um detalhe interessante, meio que remete a rally e outras coisas. Temos também aqui, saíram alguns, já vi sem teto solar também, mas o teto solar complementa muito, né, cara, sem dúvida. E o detalhe também, externamente na parte traseira, o aerofólio. Aerofólio, o conjunto de limpador, de limpador e também desembaçador traseiro, ou seja,
O conjunto todo estético dele combina, casa, uma parte conversa com a outra. Eu acho um dos carros mais bem acertados visualmente. E claro, conjunto óptico traseiro, não menos importante, que é um conjunto óptico bonito também, todo liso, né, ao contrário do MK3, que tinha aquele desenho mais ranhurado. Esse aqui é todo liso e com para-choque também com a faixinha aqui para dar aquele tom. Outras coisas técnicas legais, além das mudanças de motor que eu comentei, o escapamento ele era um pouquinho mais largo, a tubulação toda, justamente porque ele usa o CHT Fórmula. Então, ou seja, ele tem diferenciais em relação às outras versões. Isso é muito legal. Nosso vídeo de sons, né, que o pessoal adora. Falando de acabamento, olha que legal o acabamento de porta. Olha que interessante esse detalhe aqui, ó. Os detalhes em amarelo, justamente não só no acabamento de porta, como também nos bancos, olha só. Parte traseira também, olha que maravilha. Olha que beleza, esse carro tá muito bom. Parece que nunca sentou ninguém aqui atrás, né, cara? Incrível, né? Muito conservado. O proprietário, até os tapetes estão aqui com plástico, né? Interessante esse tipo de coisa, né? A gente acaba tendo a oportunidade de falar de muita coisa legal. Olha só o teto que eu comentei, a abertura, ó. E o tetinho manual, bom e velho teto manual que a gente gosta também. Agora temos uma mudança grande também, uma mudança que eu lembro que na época chamou a atenção da imprensa, o pessoal falando de ergonomia. Primeiro, o volante de pequeno diâmetro, que era uma característica dos R3, era uma característica clássica. E isso aqui, ó, os comandos, olha a ergonomia desse carro, que legal. Os comandos, né, tanto de seta como dos limpadores, exatamente dessa forma. E o painel ali até 220, painel também sempre otimista dos esportivos da época, até 7.000 giros, ó, incrível, né? Mas enfim, estava dentro aí, de modo geral, da ideia. Também aqui, ar-condicionado, esse carro tá um pacote bem completo, né? Aliás, vale ressaltar. E aqui, o detalhe do desembaçador e aqui a questão do painel também. Toca-fitas, ó que interessante, esse toca-fitas de época também. Temos eu ia falar carregador de indução, não, na verdade, porta-objeto. Câmbio de 5 marchas, esse câmbio da Ford também, na época, né? Manopla de câmbio bem clássica dos modelos da época. Abertura aqui do capô, cara, fantástico. E o detalhe da buzina aqui para fechar o pacote. Mas outra coisa legal, o acabamento aqui. E um detalhe interessante desse carro, é isso, meus amigos. Reloginho, só que era muito charmoso um reloginho desse. E aqui, o cofre do motor, olha só que interessante essa manta térmica e também para abafar ruído. Como a indústria foi meio que decaindo, né, com o passar dos anos, como a gente vê nas matérias de sábado. E aqui o CHT Fórmula, eu comentei sobre as diferenças, né, desse motor em relação ao CHT convencional. O R3 sempre teve esse diferencial, vários diferenciais internos no MK3 e no MK4 também, mudança de pistões. A engenharia da Ford fez um ajuste fino nesse carro e ele tinha aí 4 cavalos a mais e alguns também quilograma-força-metro a mais, alguns quilograma-força-metro a mais de torque, né? Então isso era um diferencial interessante na época, como eu falei, apesar de ele não ser um carro extremamente rápido, mas para o padrão da época era ok. Mas eu gosto muito do R3 com CHT, porque acho que ele tem muito a ver com a história da Ford aqui no Brasil. Para quem gosta de porta-malas, olha o detalhe interessante, aqui tem aqueles produtos de limpeza, produtos de beleza, né? Para quem tem carro antigo sabe exatamente como é isso, sempre tem um pano, uma capa e um produto de limpeza, mas olha que interessante, o porta-mala de um hatch, mas o porta-mala até tinha uma capacidade razoável para a proposta. E vamos que vamos, XR3. Cara, eu acho esses Escorts bem bacanas, porque assim, naquele período era um negócio muito diferenciado, sabe, um carro desse. Agora, logicamente, você anda com ele na rua e tal, ele chama atenção por ser um carro antigo, tal. As pessoas falam, pô, eu tive um desse, meu primo teve um desse, um amigo teve um desse, tinha um desse na minha rua. Isso é bem legal, né, ouvir as histórias, né, das pessoas. Mas quando a gente se transporta para aquele período, 1987, quando saiu o carro, 88, ano desse exemplar, a gente vê como que esses carros tinham um apelo muito grande
E mais do que isso, eles tinham um valor bastante elevado, né? Então, essa questão do preço é uma coisa que realmente deve ser levada em consideração, porque eles eram carros esportivos para o nosso padrão, mas que tinham um valor bastante elevado, sabe assim? Era uma coisa realmente para quem tinha condições de comprar. Os carros eram realmente caros, né? E uma coisa que eu gosto muito quando a gente fala dessa a ligação e dessa época da história da Ford aqui no Brasil é justamente a questão do CHT, o CHT Fórmula. O CHT Fórmula, mais do que um logo, né, CHT Fórmula, ele trazia vários diferenciais internos em relação ao CHT das outras versões. Isso dava uma diferença pequena, mas é um carro que tinha realmente um toque de engenharia, sabe assim? E nesse caso aqui, para o MK4, ocorreram essas mudanças que eu comentei dos pistões e tal, inclusive a questão do escape também, 20 milímetros, né, um escape um pouquinho, com uma exaustão um pouquinho maior, um pouquinho mais largo, justamente para né, para essa cavalaria a mais. Pouca coisa, sem dúvida nenhuma. Podiam ser 10, 15, 20 cavalos, poderiam no aspirado, mas enfim, mesmo assim, eu acho que é legal. Cara, e o CHT é um carro que anda bem. Como eu falei, quando você compara ele, logicamente, com o Gol GTS, o próprio Monza SR e tal, é claro, ele é o carro mais lento deles, até por uma litragem menor, os outros 1.8 e esse 1.6. Mas, cara, o CHT Fórmula, o R3 é um carro legal de andar e tem respostas boas dentro do que se espera, sabe assim? Trouxe seu grau, passou aquele buraco, pode reparar. Fogo. E essa ergonomia é fantástica. Eu lembro que na época as revistas, o primeiro teste do carro, né, elogiaram muito essa ergonomia, por ser uma ergonomia muito bem acertada. E agora, logicamente, como clássico, eu acho que eles ganham um espaço muito grande, né? E um reconhecimento também. E, basicamente, eu acho que essa é a ideia de um modelo clássico. E esse carro com 85 mil quilômetros, meus amigos, pô, sensacional. Cara, é muito legal guiar esse R3. Bacana de guiar, dentro da proposta dele é muito interessante e dentro do contexto de época. Vou dar mais uma voltinha, é claro, né, como sempre, mas nos falamos, meus amigos. Grande abraço, até mais, tchau, tchau.